Olá, boa tarde para você. Estamos começando agora a nossa edição regional do Bahia Meio-Dia desta segunda-feira. Imagens ao vivo de Barreiras parecendo um cartão postal. Céu completamente azul, tempo firme em Barreiras, tem sol, 31 graus de temperatura. As imagens ao vivo para você ver nesse comecinho de tarde. Agora a gente vai mostrar também outra imagem ao vivo, o Santuário do Bom Jesus. Não? Depois a gente mostra então o Santuário do Bom Jesus em Bom Jesus da Lapa. Nesta edição a gente fala da programação do novenário, justamente lá do Bom Jesus da Lapa, que começa hoje e segue até a festa do Bom Jesus no mês de agosto. Todos os detalhes a gente fala para você daqui a pouquinho, para você ficar sabendo então do que acontece na capital baiana da fé. Vamos para a rua então, vamos conversar com a Aline Miranda. Ela vai antecipar para a gente quais são os destaques que ela traz para esta edição de hoje. Vamos ver aqui a Aline Miranda então, que está no Complexo Policial de Barreiras para contar detalhes com certeza relacionados à área de segurança pública. Tudo bem, Aline? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom começo de semana para você. Boa tarde, Carlos, a você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Carlos, justamente sobre segurança pública, a gente vai continuar trazendo informações sobre a situação que aconteceu na cidade de Xique-Xique, em que um homem de 45 anos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava em um bar da cidade. A gente já traz informações e atualizando sobre essa situação que aconteceu na noite de ontem na cidade. Mas além disso, nós vamos falar também sobre um acidente que aconteceu na BR-020 também ontem, segundo informações apuradas pela nossa produção, envolveu um caminhão, um carro de passeio que acabou batendo neste caminhão e tinha 5 pessoas neste veículo. Já a gente traz as informações sobre o estado de saúde delas, o que foi que aconteceu. Inclusive, esse caminhão chegou a derramar combustível próximo à rodovia. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Carlos, eu volto com você. Acidente grave, então daqui a pouquinho a Aline Miranda volta contando os detalhes pra gente. Obrigado, Aline. Já a gente conversa ao vivo de novo então contigo, aí direto do Complexo Policial. E mais previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste nesse comecinho de tarde. Continue ligado aqui na TV Oeste porque já a gente volta com o Bahia Meio-Dia e as notícias deste fim de semana. 12h35, voltamos já. Estamos voltando, olha as imagens aéreas de Barreiras, né? Hoje é o Matheus Souza, que está com o drone mostrando para a gente uma panorâmica aí do centro da cidade. E é nesse tipo de imagem que a gente tem uma noção exatamente como a cidade está crescendo. Olha a BR-242, também os bairros mais centrais de Barreiras, o céu completamente azul, não tem nenhuma nuvem nesse comecinho de tarde, 31 graus de temperatura, imagem bonita do Matheus Souza, mostrando Barreiras do alto, de cima, para a gente ver. 12h38, estamos começando a edição de hoje. Um homem foi assassinado a tiros no balneário Rio de Pedras. Isso aconteceu às margens da BR-020, em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que foi identificada como Caio de Brito Cruz, de 29 anos, era natural de Utinga, interior da Bahia. Ainda de acordo com a polícia, os autores do crime estariam a bordo de uma motocicleta. O Caio possuía antecedentes por tráfico e havia deixado recentemente o sistema prisional. A Polícia Militar realizou rondas na tentativa de localizar os suspeitos. A polícia segue investigando o crime para tentar localizar as pessoas. E em Xique-Xique, câmeras de segurança registraram outro caso de violência. Vamos saber então todos os detalhes desse assunto. A gente vai conversar pela primeira vez, então, depois da escalada, com a Aline Miranda, que está acompanhando esse caso para a gente. Ela está no Complexo Policial de Barreiras.
Aline, o que foi que você conseguiu já apurar em relação a essa ocorrência especificamente? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde novamente, Carlos, a você e a todos que nos acompanham. Pois é, Carlos, essa situação aconteceu na noite de ontem, segundo informações da Polícia Civil da cidade de Xique-Xique, era por volta de 7 horas da noite. E impressiona quando a gente dá uma olhada nas imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que esses homens chegaram com uma blusa preta, com o rosto coberto, pedindo para que as pessoas que estavam no local saíssem e foram diretamente em direção a esta vítima de 45 anos que estava no bar e foi atingida por disparos de arma de fogo. Segundo informações da Polícia Civil, essa vítima é filho de um ex-vice-prefeito da cidade. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Irecê, onde continua internado na unidade. Não temos detalhes sobre o estado de saúde dele neste momento. Segundo informações da Polícia Civil, foi instaurado um inquérito para apurar essa tentativa de homicídio. Algumas pessoas já foram ouvidas na manhã de hoje e as investigações seguem em segredo de justiça. A Polícia Civil informou também que existe uma disputa por tráfico na cidade e, por isso mesmo, está investigando se há uma relação com esse ataque, inclusive com um outro ataque que aconteceu no mês passado, está com um pouco mais de um mês, que a gente noticiou aqui dentro dos nossos jornais, um outro ataque que aconteceu na cidade de Xique-Xique, que acabou com pessoas mortas e feridas. A gente segue acompanhando essa situação e qualquer novidade traremos aqui no Bahia Meio Dia. Carlos, eu volto com você. Pois é, impressionante as imagens, né? Registraram toda essa violência, né? No centro de Xique-Xique. Muito obrigado, então, Aline Miranda conversando ao vivo com a gente. Olha, um homem de 34 anos foi preso em flagrante após invadir uma casa e tentar violentar uma mulher. Segundo informações da polícia, esse homem aí que você está vendo na foto estava em saída temporária do Conjunto Penal de Barreiras. Imagina só. Ele teria entrado no imóvel aproveitando o portão aberto e, armado com uma faca, ele imobilizou a vítima e começou a rasgar as roupas dela. A mulher conseguiu se soltar, correu para um cômodo e gritou por socorro. Segundo a Polícia Civil, o homem já possui 5 inquéritos por crimes diversos: um estupro, uma tentativa de estupro e roubos também. E aqui no oeste do estado, muitos motoristas têm batido veículos em postes de concreto que pertencem à concessionária de energia elétrica que domina os serviços nesta parte da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, registra um número expressivo de acidentes deste tipo. Foram 63 só este ano. Eu fui conversar sobre esse assunto, com o Ricardo Bastos. Ele é gerente de operações técnicas da Coelba, aqui de Barreiras, e ele contou detalhes interessantes para a gente. Fala, Ricardo. Luiz Eduardo Magalhães, 63 casos, Barreiras 45. É a 4ª cidade, Luiz Eduardo Magalhães, com mais eventos nessa magnitude aqui na Bahia, ficando atrás apenas de Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista. Muito disso se deve à imprudência no trânsito e Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que tem crescendo muito, especialmente as zonas urbanas com muito tráfego e grande volumetria de caminhões. Isso acaba impactando ainda mais esse tipo de acontecimento na região. Ricardo, agora os postes estão bem localizados, né? Existe um estudo estratégico antes deles começarem a funcionar e serem instalados, né? Perfeito. A passagem da rede faz parte de estudos técnicos que são feitos por nosso time de engenharia e estamos, para que evitar esse tipo de acidente, colocando guarda-reios, defensas e investindo em ações da comunidade, momentos como esse, para deixar claro à sociedade os impactos que isso acontece, mas também é muito importante que a sociedade entenda a sua responsabilidade, evitar que dirijam olhando telefones celulares ou alcoolizados. Esse tipo de imprudência pode ocasionar esse tipo de impacto aí em postes na nossa rede. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu acho que existe uma certa desatenção por parte dos motoristas, né? Perfeito. Os postes eles estão lá e 99% dos casos são imprudências,
né, dos motoristas, então a gente fala mais uma vez para que tenhamos atenção, os impactos que acontecem são muito grandes, né, e a gente precisa realmente coibir, estamos com parcerias com os órgãos públicos para evitar que esse tipo de acontecimento impacte tanto nossa sociedade como tem acontecido aqui na nossa região. Ricardo, quando acontece um acidente envolvendo um poste da Coelba, a pessoa que bateu fica responsável pelo conserto, é assim? Perfeito. A Neoenergia Coelba ela pode acionar judicialmente o condutor, né, da infração. Esse tipo de acontecimento, em média, por poste, representa mais de 6 mil reais, né, o conserto disso. E aí, junto com os órgãos públicos, nós temos parcerias para analisar o boletim de ocorrência e as equipes técnicas que estão no local fazem essa avaliação e judicialmente a gente pode buscar quem fez esse acontecimento. É o que o Ricardo disse, né? Tem que dirigir com cautela, prestando atenção, que daí evita-se acidentes com certeza. O Bahia Meio Dia faz uma pausa por intervalo e a gente volta já já com muito mais informação para você. 15 minutos para 1 da tarde, voltamos já. Imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, 31 graus de temperatura, só 26% de umidade relativa no ar. As imagens ao vivo, daqui a pouquinho, ainda em relação ao Bom Jesus da Lapa, neste bloco, a gente fala sobre o novenário em preparação à Romaria do Bom Jesus. Olha, um homem morreu num acidente envolvendo uma motocicleta. Foi nesse domingo que passou na BR-135. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite. Um motociclista de 26 anos morreu depois de bater na traseira de um caminhão. Foi na BR-135, no trecho de Riachão das Neves. Segundo a polícia, o impacto foi tão forte que o motociclista morreu instantes depois no local do acidente. E um outro acidente entre dois carros e uma carreta carregada de óleo diesel causou um vazamento na BR-020 em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos saber os detalhes desse caso conversando com a Aline Miranda, porque ela também está acompanhando essa ocorrência. Acidente grave então na BR-020, é isso mesmo, Aline? As imagens mostram, Carlos, uma situação que preocupa ali na BR-020, justamente o acidente que aconteceu na manhã de ontem, por volta das 6h30 da manhã, quando a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionado pelo SAMU para atender a esse acidente que parecia ter vítimas presas às ferragens. Mas ao chegar ao local, a guarnição dos bombeiros confirmou que não havia ninguém preso às ferragens e que a gravidade do acidente se dava principalmente porque havia o derramamento de combustível desta carreta que estava carregada com diesel, que acabou tombando na margem da rodovia e derramou uma boa parte desse combustível. De acordo com informações, o carro tinha 3 adultos e 2 crianças, um deles de 1 ano, e ninguém ficou ferido, por sorte, porque o impacto foi grande. Um outro carro também ficou envolvido nesse acidente, mas recebeu apenas os estilhaços desta batida e conseguiu seguir viagem logo em seguida. O motorista desta carreta, que acabou tombando e derramando parte do combustível, ele não quis o atendimento do SAMU na hora do acidente, mas 3 horas depois ele começou a se sentir mal, aí precisou do atendimento do SAMU, foi encaminhado para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães, mas já foi liberado, passa bem e está em casa. Este acidente deixou ainda óleo derramado ali pela rodovia, que precisou da intervenção do Corpo de Bombeiros para fazer a limpeza, e o trânsito não precisou ser fechado naquele trecho da rodovia que é sentido ao povoado de Novo Paraná. Essas são as informações, Carlos. Eu volto com você. Muito obrigado, então, Aline Miranda, falando ao vivo aqui para o Bahia Meio Dia. Gente, centenas de estudantes de várias cidades aqui da região encheram o campus Reitor Edgar Santos, da UFOB. Foram participar de uma mostra de cursos. O propósito da universidade foi dar aos futuros universitários uma ideia do que os cursos oferecem e facilitar a escolha deles na hora de definir qual profissão pretendem seguir. A mostra foi na sexta-feira e durou só um dia.
Movimentação intensa, olhares curiosos e muita troca de conhecimento. As impressoras 3D, elas são impressoras de modelagem e prototipagem. Foi assim que o campus Reitor Edgar Santos da Universidade Federal do Oeste da Bahia recebeu muitos estudantes do ensino médio, vindos de várias cidades da região, para participar da mostra de cursos e profissões da UFOB. A mostra ela foi pensada para que a gente tivesse uma aproximação maior com a educação básica, no sentido de trazer a escola para a universidade e conhecer todos os cursos, porque às vezes eles vêm, mas eles vêm em uma atividade pontual, específica, só vai em um laboratório. E aqui na mostra ele tem a possibilidade de conhecer os 30 cursos de graduação, inclusive os que estão fora de Barreiras, né? Então, todo mundo está aqui. O evento gratuito e aberto ao público teve como principal objetivo apresentar os cursos de graduação da universidade e ajudar os jovens a tirarem dúvidas sobre suas futuras escolhas profissionais. A Universidade Federal do Oeste da Bahia tem, no total, 30 cursos de graduação e 12 cursos de pós-graduação. Durante todo esse dia de mostra de cursos, a universidade recebeu um total de 22 escolas de 8 cidades da região, chegando a mais de 1.300 alunos para conhecerem de perto como funciona cada curso da instituição. A programação incluiu palestras, oficinas, exposições, visitas aos laboratórios e diversos espaços da instituição, além de experiências culturais e científicas que mostram o dia a dia universitário na prática. Além disso, a gente tem um stand que é sobre ingresso e permanência, com informações sobre quais são os processos seletivos, quais são os programas institucionais que possibilitam a permanência do estudante, que são programas que o estudante recebe bolsa, e quais são os formatos de auxílios estudantis que a universidade oferece. A mostra também fortalece o papel social da universidade como agente transformador, principalmente para estudantes que sonham com o ensino superior, mas ainda têm alguma dúvida sobre qual caminho seguir. Agronomia tem planos, mas em buscando outros estudos também. Eu penso em fazer direito. E acha que vai manter essa opção ou pretende mudar? Eu pretendo continuar, porque é um sonho de infância. E desde pequena que eu sempre falo para minha mãe e para os meus familiares que eu vou crescer e vou ser advogada. Eu já atuo na área da mecânica, só que é na parte mais em mexer em motor, essas coisas. Aí eu vim. Eu tenho bastante interesse com isso e eu acho que é uma profissão bem boa. O evento foi realizado pela primeira vez na UFOB e, para muitos, foi como uma porta aberta para o futuro de quem está prestes a dar os primeiros passos rumo à vida universitária. E a Romaria do Bom Jesus da Lapa começa hoje, com missa solene e programação especial. A Romaria do Bom Jesus, então, começa neste dia 28 de julho e segue até 6 de agosto, com a novena e a festa. A celebração de 2025 marca os 334 anos da chegada do padre Francisco de Mendonça Mar, fundador desta romaria gigantesca. Diversos bispos conduzem as celebrações da novena, sempre às 7 da noite. Ao longo dos dias, nós vamos atualizando os detalhes, então, sobre a programação do novenário de Bom Jesus da Lapa, que recebe milhares de romeiros até o dia 6 de agosto. A gente dá uma paradinha, então, para o intervalo comercial. Estamos vendo imagens ao vivo agora de Bom Jesus da Lapa, no centro da cidade. Olha o santuário do Bom Jesus aí. 5 minutos para 1 da tarde, voltamos daqui a pouquinho. Estamos voltando, imagens ao vivo de Correntina, tempo bom, igualzinho a Barreiras, 31 graus, ou melhor, 29 graus, as imagens do centro da cidade, o rio Correntina, para você ao vivo. Olha, Barreiras foi palco de um grande espetáculo da cultura nordestina, com os concursos municipal e do Matopiba de quadrilhas juninas, que foram realizados na Praça Landulfo Alves neste último fim de semana.
Na sexta-feira, o concurso municipal de quadrilhas juninas 2025, a campeã foi a junina Luar do Nordeste, conquistando o público e os jurados com uma apresentação vibrante, né, e cheia de identidade. Parabéns então para a quadrilha Luar do Nordeste. Já no sábado, a disputa ganhou um caráter regional com o concurso do Matopiba, que envolveu quadrilhas da Bahia, do Maranhão e do Piauí. O destaque da noite foi a quadrilha Sai de Baixo, no estado do Maranhão, que levou o título com o espetáculo Bendito ou Maldito Ouro de Caxias, emocionando o público com uma performance artística e narrativa envolvente. Durante os 2 dias de programação, a Praça Landulfo Alves se transformou num verdadeiro arraiá nordestino fora de época, promovido então pela União de Quadrilhas Juninas do Oeste da Bahia, Uniquejob. Com o apoio da Prefeitura de Barreiras, o evento foi um grande sucesso. E chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo para Barreiras e algumas cidades da região. Vamos saber como começa a semana. Quem conta os detalhes é a Camila Oliveira, direto de Salvador. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Carlos, muito boa tarde para você e ótima segunda-feira para todo mundo. A gente abre essa semana já quase que se despedindo do mês de julho, mas com um cenário igual ao que a gente teve na semana passada. Continuamos com alerta amarelo pegando todo o oeste baiano, parte do sudoeste e também do norte. Umidade que pode ficar entre 20% e 30%, especialmente nesse horário mais quente do dia. Repara bem, Bom Jesus da Lapa, sem nuvens no céu, calorão em Bom Jesus da Lapa, onde a movimentação já começa a acontecer por causa da romaria. A gente vai aí monitorando ao longo dos próximos dias. Para Barreiras, 31 graus de temperatura máxima essa tarde, então tem que se preparar. Quem botou o casaco logo cedo agora tem que se despedir dele. E 31% a umidade relativa do ar. Para Correntina, em torno disso também, 30% de umidade relativa e temperatura batendo a casa dos 31 graus. Onde fica mais seco, na parte mais de cima do mapa do oeste. Xique-Xique pode ter 32 graus de temperatura e 25% somente a umidade relativa do ar. Por enquanto, é esse o cenário. Um abraço para vocês, tem que resistir a esse tempo seco. Um beijo e até amanhã. Obrigado, Camila. E para fechar, um recadinho. Aquele episódio do Onde Tem Bahia, que foi apresentado na sexta-feira passada, já está disponível na Globoplay, viu? Acesse lá e acompanhe tudo com riqueza de detalhes para todo mundo. E assim a gente fecha o Bahia Meio Dia de hoje. Boa tarde para você. Até amanhã.